friozinho, muito frio. Mas mesmo assim, vamos ler algumas páginas do livro Cidade no Além. Respirem fundo. Jesus querido, mentores, pedimos a presença de vocês para a leitura de mais algumas páginas do livro Cidade no Além. Que possam sair daqui vibrações boas, que cheguem a todas as pessoas que estão em hospitais, todos doentes, seus familiares, para que todos tenham a fé revigorada, se sintam abraçados, se sintam tranquilos e tenham a confiança de que tudo vai passar. Obrigado, Senhor, confiamos em Ti, que assim seja. Muito bem, paramos na página 49, vamos continuar a página 49. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. Página 96. O nosso lar, dentro de nosso lar, a nítido brando de campainha no interior, surgiu a porta simpática matrona. Página 96. O nosso lar dentro de nosso lar é porque o André Luiz foi visitar a casa dele, creio eu. Entramos, ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres, objetos em geral demonstrando pequeninas variantes, quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando-me a curiosidade, Ísias falou prazenteiro. Página 97. Não foi isso que o Ísias falou, não. Em seguida, chamou-me Ísias para ver algumas dependências da casa, demorando-se na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilhavam. Tudo simples, mas confortável. Página 98. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade daqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho, o bônus hora. No fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. As construções em geral representam patrimônio comum sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais de um, apresentando 30.000 bônus hora, o que se pode conseguir com o tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, entramos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Páginas 115 e 116. Só não sei de quem que é essa casa, então.
E o programa de herança? Equiri de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura, sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo de meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus hora auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso levá-los à minha filha, que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui o trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações da nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, deixo de referir-me a um lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da existência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra, investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. E enquanto os jovens se detinham, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não vi o luar desses sítios. A dona da casa encontrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhado por Lisias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de gracioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de lustro. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Páginas 126 e 127. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos longos quarteirões, onde inúmeros edifícios me pareciam colmeias de serviço intenso. Percebendo-me a silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar, a preparação de sucos, tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí a momentos penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias com um tom grave. E notando minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral.
Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradas em nosso lar. Página 145. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem um instituto de tratamento normal de saúde orgânica. Era uma série de câmeras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Página 146. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: Que há, Justino, com a sua mensagem? O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito: Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Curioso, segui a enfermeira através de campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Páginas 168 e 169. Agora que penetrara no parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras, reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, procurava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E observando-me a curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências de ministro da regeneração, outro para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador quando ele se digna a vir até nós. Periodicamente as árvores eretas se cobrem de frutas, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Teremos assim, no firmamento, o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural.
Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa origem. No Bosque das Águas surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, ao meu ver, são os que instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem. A maneira do cinematógrafo terrestre, com a qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou. Há diferença. A ministra idealizou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturadas na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as prelações do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto aos Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. Prosseguiu, mas só depois, porque paramos por aqui. Paramos na página 58. Aguarde, vamos ver com a dúvida dele o que a enfermeira vai falar, né? Fechando os nossos olhos, respirando fundo. Jesus querido, mentores, obrigada pela leitura de hoje. Obrigada por estarem conosco. Faça com que as vibrações tenham saído daqui e chegado a todas as pessoas que estão doentes, que estão em hospitais, seus familiares, para que todos tenham a fé renovada, se sintam abraçados, se sintam aquecidos, se sintam bem e saibam que tudo vai passar. Obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. Boa noite, gente! Vamos ler mais algumas páginas do livro Cidade no Além. Paramos na página 58, mas antes de começar a ler, vamos fazer a nossa prece. Sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo, pensem em Jesus. Jesus querido,
mentores, pedimos a presença de vocês para a leitura de mais algumas páginas do livro Cidade no Além. Que possam sair daqui vibrações boas, que essas vibrações possam ser encaminhadas para todas as pessoas que estão em hospitais, seus parentes, todos os doentes, que essas vibrações possam trazer paz, trazer ânimo, revigoramento da fé. Obrigada por tudo, Mestre, e que assim seja. Vamos à leitura, então. Página 58. A enfermeira estava falando com André Luiz. Vamos ver o que ele falou para ela e o que ela respondeu. Ela falando: O mais belo recinto de nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra Veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanques de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Este salão é a nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente, aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer este palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra Veneranda, continuou Narcisa, animadamente, é também esplêndido recinto cuja conservação nos merece especial carinho. Páginas 175 a 178. Poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa pediu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho, cercado de árvores frondosas e aconselhadoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas
lembrando a caça e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Página 180. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Página 185. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salúcio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortavelmente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros, e a eminência florida, onde se via a poltrona da instrutora. Página 201. Sabe que essas páginas que eu tô falando é do livro Nosso Lar, né? Nosso Lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Compreendemos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Página 205. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas, à guisa de enormes laços floridos, na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Páginas 205 e 206. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à praça da governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Página 227.
Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subia a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Expedião, informou Tobias, atendendo-me a curiosidade. Páginas 229 e 230. Em meio à geral alegria, ganhamos a via pública. As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, com que palestravam animadamente. Lísias ao meu lado, logo que deixamos o aeróbus, numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso: finalmente vai você conhecer minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes ao seu respeito. Havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam o extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro contos de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes, um espetáculo absolutamente novo para mim. Ri-me desconcertado e nada pude replicar. Nesse momento, atingimos a faixa de entrada, onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Notei ali mesmo grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos margeados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou: nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao nosso pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro, temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava repleto. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia. Extasiara-me ante a reunião que nosso ministério consagrado ao governador, mas o que vi agora excedia tudo o que me deslumbrava até então. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo, nem excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios.
o elemento feminino aparecia na paisagem, revelando o extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores, diferentes das que se conhecem na terra, guarnecem belos recintos iluminados e acolhedores. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Página 248 a 251. Há referências ainda quanto às edificações de nosso lar em outros livros de André Luiz, que passamos a transcrever. Na véspera da partida, o assistente Jerônimo conduziu-nos a Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços do auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nossa. O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente antes de entregar-se aos trabalhos de assistência, sob sua direta responsabilidade. À tardinha, pois, em virtude do programa delineado, encontrávamos todos em vastíssimo salão, singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam ao fundo, atraindo-nos a atenção. Obreiros da Vida Eterna, 12ª edição, Federação Espírita Brasileira, página 25. Então esse é outro livro. Agora esse livro que eles estão falando aqui, Obreiros da Vida Eterna. Eles estão lendo pra gente a página 25, um trechinho. Quer dizer, eles leram, né? No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o centro de mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me prestimoso Tobias, não obstante a imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredos e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, esclarecendo: O centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Esse trecho está no livro Os Mensageiros, 14ª edição da FEB, que é Federação Espírita Brasileira, página 21. No Templo do Socorro, instituição da cidade espiritual em que se encontra o autor. Essa foi uma nota do autor espiritual. Entre a Terra e o Céu, na 8ª edição da Federação Espírita Brasileira, na página 9. O ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece e nós a ouvíamos com a melhor atenção. Então vamos parando por aqui. Lemos a página 67.
Sente-se confortavelmente, vamos fazer a nossa prece. Olha lá, tá vendo? A língua já cansou. A nossa prece final. Respirem fundo. Jesus querido, mentores, obrigada pela leitura de mais algumas páginas do livro Cidade no Além. Que possam ter saído daqui vibrações boas e que essas vibrações possam ter chegado aos seus destinatários, todos que estão em hospitais, seus parentes, familiares, lhes trazendo o revigoramento da fé, acalentando seus corações, aquecendo seus corpos. Obrigada por tudo, Senhor. Sabemos que está ao nosso lado. Que assim seja.